E aí galerinha, beleza? Voltando aqui com a resolução de mais uma questão utilizando o Portugal Studio. Só que agora a gente vai trabalhar com a estrutura condicional. Fizemos duas questões trabalhando com estrutura sequencial, onde eu fazia a entrada, o processamento e depois a saída. Agora nós vamos trabalhar com estrutura condicional. No caso, a estrutura condicional vai depender de uma condição, como o próprio nome já está falando, né, da estrutura, para que ele tenha uma determinada saída. Então, nessa estrutura condicional dessa atividade que a gente vai fazer, a gente vai utilizar a estrutura se, senão, ok? Na estrutura condicional, como vocês sabem, nós temos a estrutura se, senão e também temos a estrutura switch. E aí a questão ela diz o seguinte: construa um algoritmo que tendo como dados de entrada, e aí aqui a gente já vai tirar as duas variáveis de entrada, dados de entrada, a altura de uma pessoa e o sexo daquela pessoa. Calcule e apresente o seu peso ideal. E aí nós já temos a outra variável aqui, que inclusive é o nome do nosso programa, peso ideal. Então o que o programa quer? Ele quer que, mediante a inserção da altura e do sexo de uma pessoa, você diga qual é seu peso ideal. Para isso ele diz o seguinte, que para homens a gente tem que fazer essa fórmula aqui, que é 72,7 vezes a altura menos 58. Então, se a pessoa for homem. Se a pessoa for uma mulher, é utilizar essa outra fórmula aqui, que é 62,1 vezes a altura menos 44,7. Então, de acordo com a questão, como é que ela vai funcionar? Eu tenho duas condições. Ou a pessoa ela é homem, ou a pessoa é mulher. Como eu estou utilizando a estrutura se, e aí aquela regrinha aqui que foi ensinada anteriormente, ela diz o seguinte: quando eu tenho só uma condição, eu utilizo só o se, não utilizo o senão. Quando eu tenho duas condições, eu utilizo o se e o senão. Quando eu tenho três ou mais condições, a primeira condição é se e a última é o senão. E as que vêm no meio é o senão se, correto? Então essa regrinha que vocês não podem esquecer. Nessa questão aqui eu tenho duas condições. Eu tenho uma condição quando ele for homem e tenho uma condição quando ela for mulher. Como é que eu vou colocar isso no algoritmo? Então vamos lá para o nosso IDE Portugal. Só descartar aqui o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Aqui ela funciona da seguinte forma. Já está aqui a questão para facilitar a nossa vida. Vamos aqui, como é de praxe, dar o nome ao nosso programa. Vou colocar aqui peso ideal. Lembrando que isso aqui não vai funcionar como nome, é só um comentário, mas para a gente entender. E aí eu vou declarar as variáveis. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável altura, que a gente sabe que a variável altura ela tem que ser real. E eu tenho a variável peso ideal, que é a variável de saída, que também vai ser real. Vou botar aqui peso ideal. Além disso, eu preciso de uma variável para guardar o sexo da pessoa. E aí, para guardar o sexo, a gente vai definir o M ou o F, que vem de masculino e feminino. Para isso, como é só um caractere, eu utilizo o tipo de dado caractere. Então, o caractere que é caractere sexo. Ok? Declarei minhas variáveis, então eu vou fazer a entrada de dados. Como o programa já diz, construa um algoritmo que tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa. Então, eu já sei que a primeira entrada é escreva, digite a altura da pessoa, fecha aspas, fecha coisa, leia a altura e a outra entrada que é escreva, digite o sexo da pessoa. E aí, para facilitar a vida, eu vou dizer que é M ou F. Leia S. Feito isso, eu só posso fazer o meu processamento, nesse caso aqui a questão, o processamento é dentro da condicional, quando eu souber o sexo da pessoa. Então, para saber o sexo da pessoa, eu vou ter que fazer um teste. E para isso eu vou utilizar a estrutura se, que a estrutura dela é se, e aí entre parênteses, dentro desse parênteses, o que eu vou colocar?
Dentro desse parênteses eu vou colocar condicional que eu quero. Então eu quero saber o sexo. Vamos fazer para homens. Se sexo, se S, que é de sexo, for igual, e aí lembre que lá na matemática o igual que a gente utiliza é só o igual. Só que aqui no Portugal Studio o igual ele atribui valores, né? Ele coloca tudo que está à direita na variável da esquerda. Então, para fazer a igualdade, que é um operador relacional, aqui no Portugal Studio a gente utiliza os dois iguais juntos. Então, se sexo, como eu declarei como caractere, tem que ser aspas simples. Se sexo for igual a M, de masculino, então nós vamos executar essa primeira fórmula que aqui está. Só que tem um probleminha, pessoal. A pessoa pode não estar vendo e o caps lock pode estar ativado no teclado. E aí ele vai digitar tudo em maiúsculo. Se ele digitar o M maiúsculo, o programa ele não vai entender como o sexo fosse masculino. Porque eu disse que para identificar o sexo como masculino seria o M minúsculo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, colocar isso aqui dentro de um parênteses. Para fazer isso, o que acontece? Se o usuário digitar M minúsculo, então é masculino. Se ele digitar M maiúsculo, então é masculino. Então, uma das duas formas ela tem que ser verdadeira. Ou ele vai digitar o M minúsculo ou maiúsculo. Ele não tem outra forma de M. Para isso, eu vou utilizar o operador lógico OU, que ele diz o seguinte: se eu digitar o M maiúsculo, isso aqui vai ser falso, beleza. Só que se eu colocar aqui S M maiúsculo, então ele vai fazer essa comparação também. Se foi maiúsculo, eu sei que aqui é falso, porque o M que eu digitei foi maiúsculo, então ele disse que S não é igual a M minúsculo. Mas em todo caso, esse aqui vai ser verdadeiro. E o que o OU diz? O OU diz que pelo menos uma dessas condições tem que ser verdadeira para o resultado da operação ser verdadeira. Então, dessa forma, eu vou garantir que não vai ter erro com relação que se o usuário vai digitar uma letra minúscula ou então uma letra maiúscula. E aí, pessoal, toda vida que eu começo um se, eu tenho que começar ele por uma chave. E quando eu finalizar o se, eu finalizo ele com uma chave. No caso, eu vou fazer a minha fórmula, que é peso ideal vai ser igual a 72,7. Lembre que a vírgula aqui não existe no Portugal, vezes H menos 58. E para não dar erro, eu vou colocar 58,0. Pronto. Se a pessoa digitar um M, não importa maiúsculo ou minúsculo, eu sei que ela quer calcular quando a pessoa é masculina. Então, ela vai fazer esse cálculo. Como eu tenho duas condições, fiz o se, agora eu vou fazer o senão. Quando o senão está sozinho, você não precisa mais colocar condição, porque ele vai ser o que sobra. Ora, se a pessoa não for do sexo masculino, ela vai ser do sexo feminino. Isso falando das questões fisiológicas, como ela nasceu, certo? Não é as opções sexuais que a gente está trabalhando aqui, não. Não levem para esse lado aqui no programa. Então, senão, aí eu vou fazer a fórmula do peso ideal, a mesma fórmula, vou até copiar aqui para ser mais rápido, só que eu vou colocar lá com os valores para se a pessoa for do sexo feminino, 72,1 e 44,7. Então, se eu digitar M, beleza, vai fazer isso aqui. Se eu digitar F, ele vai fazer o C, não. Eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer para ele mostrar uma mensagem caso a pessoa ela colocasse qualquer outra letra. Então, poderia colocar o senão se aqui, senão se, que vai ser, vou abrir aqui duas chaves. Isso aqui é só uma variação do programa, que não está lá. Senão se, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil, que eu troco o M só pelo F. Perceba que agora eu vou criar uma terceira opção, por isso que eu estou fazendo senão se. Senão se F ou F. E o senão,
ele ficaria o seguinte, porque se eu fizer só o se e o se não, o que acontece com o sexo feminino? Se eu digitasse um Z, ele ia entender que a pessoa era do sexo feminino. Se eu digitasse um A, ele só não ia entender que era do sexo feminino se eu digitasse um M. Então, para eliminar esse erro, eu posso colocar aqui o se não e eu vou colocar só uma mensagem. Sexo inválido. Colocando como sexo inválido, se ele digitar qualquer outra letra que não seja F ou M, maiúsculo ou minúsculo, ele vai mostrar essa mensagem aqui de sexo inválido. Então perceba que como eu criei uma terceira condição, eu tenho o se, o se não se e o se não. E aí eu vou colocar o peso ideal igual a 0. Mas Alex, tu não disse que quando eu coloco um valor, ele não modifica? Não. O que acontece é o seguinte. Quando eu coloco o nome conste, esse valor não pode ser alterado. Mas se eu só colocar o valor em uma variável, esse zero aqui ele vai sumir quando eu calcular qualquer coisa aqui. Ok? Por que eu coloquei o peso ideal? Porque quando eu terminar aqui todo o se não, o se e o se não, se, eu vou colocar escreva o peso ideal é, vírgula, peso underline ideal. Fechar aqui a aspa que eu esqueci, uma aspa aqui, um espaço e uma aspa aqui. Pronto. Como eu coloquei aqui com 0, se eu digitar, por exemplo, a letra Z, ele não vai entrar aqui, ele não vai entrar aqui, aí ele vai executar isso aqui. E aí ele vai mostrar sexo inválido, ok? E vai mostrar o peso ideal igual a 0, porque não houve cálculo. Ok? Então, por isso que eu coloquei aqui zerado. É porque quando eu chegar aqui, ele não vai ter um valor para peso ideal, que não vai ser calculado. Aí, para ele não mostrar um valor inválido, ele vai mostrar o valor 0. Ok? Mas, se eu quisesse fazer o programa só com se, se não, poderia fazer tranquilamente. Só que ia acontecer esse erro. Se eu digitasse qualquer outra letra, isso poderia acontecer. Executando esse programa. Deixa eu me abrir aqui. Então, digite a altura da pessoa, vou botar 1,79. Digite o sexo, vou colocar um M, minúsculo. Ficou sem espaço, eu percebo, porque eu não coloquei o espaço aqui, ó. Aí tá vendo como fica junto? A gente corrige já isso. O peso ideal é 72,13,30, 30. Tá vendo? Então ele deu o peso ideal para o sexo masculino. Percebam, pessoal, que quando a gente executa, por isso que é bom você testar o programa antes de finalizar ele, ele ficou com um número muito grande aqui. E eu posso diminuir esse número. Para isso, eu vou utilizar lá a minha biblioteca matemática, que ela tem lá a função para arredondar um número. Então, biblioteca matemática. E aí, vou colocar o nome aqui, mate. Dar gerar um nome para ele. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer mate, ponto, arredondar, perceba que ele já mostrou aí, que eu tenho o comando arredondar. Se eu quiser dar 2 cliques aqui, ele já coloca. Só que ele vai perguntar qual o número que eu quero arredondar. Eu quero arredondar peso ideal. Quantas casas eu quero depois da vírgula, depois do ponto. Vamos colocar 2. Apagar isso aqui. Pronto, então ele vai aparecer, ele vai arredondar agora o valor. Vamos ver, ó. 1,79, que é o mesmo valor que eu coloquei. E o sexo masculino. Vamos corrigir já a aspa lá. Peso ideal 72,3, então ele já arredondou. Correto? Ele diminuiu aquele número todo que apareceu. Vamos dar um espaço aqui para não ficar mais junto. Então, quando eu apertar Enter agora, 1,80. Já separou, ó, masculino. Peso ideal 72,86. No passo a passo, vamos jogar as variáveis aqui, ó, para a gente ver como é o funcionamento delas. Pronto. Vamos aqui, ó. Declarou as variáveis. Declarou a outra. Perceba que ele já colocou o peso ideal 0,0, mas vai já mudar. Caractere. Digite a altura. Ele mostra a mensagem. E aí eu vou digitar
1,79. Já colocou aqui 1,80, que ele arredonda, mas lembrando que aqui é só para uma simples conferência, o que vai valer é 1,79 mesmo. Leia o sexo, vou colocar M, já separou, vou colocar F agora, maiúsculo. F, ele já colocou aqui, correto? E aí vamos, senão se, verificou que S é igual a F, então ele vai executar esse. Percebam que ele já apurou o senão, ele testou aqui o se, viu que era falso, como o se é falso, ele passa para o próximo teste. Quando ele viu que isso aqui era verdadeiro, ele não foi para o senão. Ele purou e foi direto para escrever aqui o peso ideal. Então, ó, peso ideal 66,46. Vamos fazer o teste digitando qualquer outra letra. Digite a altura da pessoa, 1,80. Digite o sexo. Vamos dizer que ele foi digitar o M, por exemplo. Digitou o Z. Sexo inválido, peso ideal é 0. Percebam que ficou um em cima do outro. Como é que eu vou fazer para corrigir isso? Tem um comandozinho no algoritmo que ele é chamado de /N. Ele fica dentro da aspas. Pode ficar junto, pode ficar separado, porque ele é um comando de formatação, então ele não vai aparecer. Então o que acontece? Esse /N quer dizer, ele funciona como se fosse o Enter do teclado. Então ele vai pular uma linha para escrever tudo o que está aqui na frente. Então, por exemplo, 1,80. Vou digitar a letra A. Sexo inválido, peso ideal é 0,0. Ok? Então, pessoal, essa aqui é a questão para calcular o peso ideal utilizando a estrutura condicional. Espero ter ajudado e até mais.